Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já é pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, a tua palavra é santa, bendita, eficaz. Pai, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesta parábola, ou neste símile, como tudo indica, e parábola é a comparação. Jesus aqui está usando um símile, dizendo que o reino do céu é semelhante. Semelhança é que tem alguma coisa que aparece, que parece com aquilo. Então Jesus conta essa história para, na época, os crentes da época, que era, aqui no caso, os fariseus, os saduceus, os herodianos, e tantos que cercavam Jesus para experimentar Jesus. E Jesus vai falando exatamente aqui, desde o capítulo 18, falando com os discípulos, 19, falando sobre exatamente a vida cristã. Capítulo 20, ele começa esse debate, vai falando, usando várias parábolas e alguns símiles, para falar exatamente sobre a vida cristã, que os judeus da época, que eram os crentes, não entendiam o que era realmente cultuar a Deus e ser grato a Deus. Então, diante desses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre um título bastante importante: os indiferentes com a salvação. Irmãos, os indiferentes com a salvação. Nós estamos vivendo uma época no século 21 que mesmo pessoas que cultuam a Deus terça, quinta, sábado, domingo, não pede Santa Ceia, mas ele está indiferente com a salvação. Salvação é a última coisa que ele pensa. Ele pensa em tudo menos na salvação. Ele pensa em tudo que você pensar nessa vida, mas se esquece que um dia nós temos que encontrar a Deus, queremos ou não queremos. Ou seremos arrebatados, ou nós iremos encontrar o Senhor involuntariamente, como alguns não querem morrer, mas todos nós iremos morrer. Ou voluntariamente ou involuntariamente, nós vamos encontrar o Senhor. E as pessoas estão indiferentes com a salvação. Elas não estão preocupadas exatamente com o amanhã. Porque no século 21, o que predomina é o hoje, é o agora. Sabe, nesse fast food da fé, na época que nós vivemos, tudo é delivery, tudo é encomenda, tudo é a jato, Você compra na internet para entregar 2 dias, 3 dias, e vem lá não sei da onde. Irmãos, as pessoas estão se esquecendo de valorizar a salvação, como naquela época o judeu era a mesma coisa.
Eles estavam preocupados com o Império Romano, preocupados com uma série de coisas, mas não estavam preocupados com a salvação. E Jesus está ensinando exatamente sobre essa questão. E nesse texto aqui, nós vemos pelo menos 3 chamados simbólicos das Escrituras Sagradas para a salvação. 3 chamados simbólicos para a salvação são encontrados nesse texto. E o primeiro chamado, nós encontramos aqui no versículo 2 e versículo 3. Quero que você acompanhe comigo aí. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas ou as bodas do seu filho, né? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então esse primeiro chamado, simbolicamente, é um chamado através dos profetas. Deus usou os profetas para falar com reis, para falar com o povo de Israel, só que não adiantava, irmãos. Alguns até aceitavam a mensagem de Deus, mas daí a pouco viravam as costas para a salvação. As pessoas ouviam, compreendiam muitas vezes a mensagem dos profetas. Você pega o caso de Isaías, de Jeremias, você pega o caso de reis que Deus fez grandes coisas quando ele ouviu a palavra do profeta. De repente, as pessoas daí 1 ano, ou menos de 1 ano, estavam fazendo tudo pior do que fazia antes de ser repreendido por Deus. Então essa primeira chamada é através dos profetas. Então essa chamada é uma comparação entre o reino dos céus e esse símile aqui, ou essa parábola, uma festa conhecida. Então Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante ao quê? O casamento, uma festa nupcial, que um rei fez para o seu filho. É desse jeito. Sai que Jesus começa a contar algumas coisas que era especial nessa festa. Então esse convite era um convite especial e uma resposta que o povo não podia desprezar. Mas o povo recebeu esse convite com desprezo. Não é diferente hoje. Muitas vezes, irmãos, nós vamos à casa de Deus, mas o nosso coração não está na casa de Deus. Muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja, mas o coração não está naquilo que ela está fazendo. O coração dela está desprezando aquilo. O judeu ia para o templo como obrigação. Eles iam para o templo para fazer um favor para Deus, no conceito deles. Porque chegou um ponto lá em Miqueias capítulo 6, quando Deus fala assim para o judeu, olha, do que eu enfadei vocês? Diz para mim, no que foi que eu enfadei vocês? Vamos conversar aqui, olha, vamos conversar. O que eu tenho feito contra vocês? Eles não tinham argumento para dizer nada contra Deus. E Deus estava questionando eles. Então, veja bem, é um convite especial. Essa resposta não podia ser uma resposta desprezada. Mas nos 3 convites aqui, você vai ver exatamente que, aqui o versículo 3, e esses não quiseram vir. O rei convidou e eles disseram, eles não quiseram vir. Desprezaram o convite. O evangelho é pregado, o evangelho é ensinado, mas se existe uma coisa que o ser humano faz, é desprezar exatamente os ensinamentos do evangelho. Então esse convite exige uma resposta, não de desprezo, mas uma resposta de querer, de sim. Por que isso, irmão? Sabe o que acontece? Isso aqui, quando você despreza o convite do evangelho, o pedido do evangelho sobre a tua vida, você está desprezando a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque quem veio trazer as boas novas, segundo o próprio evangelho, Lucas capítulo 2, quando fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o que os anjos dizem lá? Paz na terra, boa vontade, aos homens boa vontade, né? E os anjos cantando, dizendo assim, olha, agora veio o Redentor, veio o Salvador, paz na terra a todos. Agora trago boas novas, anunciando tudo de bom que viria para o ser humano. Então o Evangelho é um convite que não pode ser desprezado. Pelo contrário, tem que ser, veja bem, ele tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que ser recebido com louvor, com gratidão, com adoração. Só que a Bíblia diz aqui, enviou os seus servos para os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Hoje não é diferente, irmãos. Muitas pessoas desprezam o convite do Evangelho. Então o que acontece? Esse desprezo
é um desprezo especial e voltado à pessoa de Cristo. Porque quem veio trazer o Evangelho foi Cristo. Quem veio trazer o Evangelho à Terra foi o próprio Deus encarnado em forma humana. Então veja bem, irmãos, quando nós rejeitamos esse convite, como diz o versículo 12, e esses não quiseram vir, nós estamos afrontando a pessoa que nos faz um convite. Irmãos, a coisa mais triste que tem, vamos pegar uma coisa simples para você entender. Aí a irmã tem um filho que faz aniversário. Ela fala assim, eu vou convidar fulano, ciclano, tetano, tal. Aí manda um convitinho, eu faço questão. Aí você não fala nada. Eu não vou não. Nem dá satisfação. E aquela pessoa te convidou com tanto amor. E você não dá nem satisfação. O que você acha que aquela pessoa que te convidou vai pensar de você? A mesma coisa foi louvado aqui. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Irmãos, quando Jesus faz um convite para nós, esse convite gracioso, é para o nosso bem. O judeu achava que Deus tinha escolhido eles, porque eles eram os melhores. E Deus, através do próprio Moisés que escreveu, lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, Deus disse, eu não escolhi vocês por ser maiores nação, por ser melhores, não, eu escolhi vocês porque Deus tinha compactado com Abraão, feito uma aliança com Abraão, que deles seria uma nação. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Então nós vemos que esse desprezo é uma afronta impensada diante de uma autoridade. O Evangelho, quando nos convida a vir a Cristo, quando nós rejeitamos vir a Cristo, nós estamos fazendo uma afronta impensada. Porque quando a pessoa pensa bem, a pessoa não rejeita o convite do Evangelho. Então esse primeiro convite está no versículo 2 e versículo 3. Agora existe um segundo convite, e esse convite aqui ele é mais extenso. Nós encontramos do versículo 4 ao versículo 8. Então você tem aqui do versículo 4 ao versículo 8, escrito assim, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outros para o seu negócio. E outros, apoderantes dos servos, os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então esse segundo chamado, encontramos aqui no verso 4 ao verso 8, são chamados pelas Escrituras. Deus chamou os profetas, os patriarcas, não teve jeito de chamar o povo de Israel para um compromisso com Ele. Agora Deus usa as Escrituras sagradas, através de Moisés, deixou escrito, e Deus levanta homens como Samuel, homens como Elias, Eliseu, Esdras e tantos outros escribas, para chamar o povo pelas Escrituras. E é interessante que você encontra alguns textos da Bíblia Sagrada, lá principalmente no livro de Neemias, diz que o povo cultuou a Deus uma quarta do dia louvando e uma quarta parte do dia adorando. Quer dizer, 8 horas, são das 6 às 9, 6 horas de culto. Só que eles não tinham como ouvir a palavra, choravam. A Bíblia fala que o clamor deles era tão alto que as pessoas ouviam de longe e não se distinguia se era choro de alegria ou choro de tristeza, o culto que eles prestaram a Deus. Só que tinha uma coisa, as Escrituras logo eram esquecidas. Chegou um tempo em Israel, no tempo do rei Josias, irmãos, que tinham perdido a Bíblia dentro do templo. A Bíblia Sagrada em 2 Reis, lá em Crônicas, que o sacerdote foi limpar o templo e achou as Escrituras escritas lá. Olha, eu encontrei um livro aqui, entrega para o rei lá também, que eu encontrei um livro aqui.
E a Bíblia fala que esse livro foi levado, levado pelo sacerdote, e quando chegou lá, o rei leu aquele livro, o rei ficou abismado, falou assim, não, o que está acontecendo com nós de errado é porque nós não obedecemos o que está escrito. Nós não obedecemos o que está escrito. Então, veja bem, esse chamado pelas Escrituras é um convite propondo a fartura da festa. Olha, agora você aqui no verso 4, enviou outros servos, dizendo aos convidados que meu jantar está preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Quer dizer, é um convite propondo a fartura da festa. O Evangelho, irmãos, ele mostra para nós as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ser cristão não é participar de um banquete terreno, mas é participar de um banquete celestial. A fartura que você tem num culto, quando eu falo em fartura, eu estou falando de comunhão com Deus, de gratidão, de adoração, onde você se sente exatamente em outro ambiente. Então esse convite, ele está propondo uma fartura da festa. É um convite que demonstra a grandeza desse rei. O rei assim, olha, o rei diz, olha, meu jantar está pronto, preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Veja bem, demonstra que a grandeza desse rei. Você já pensou na grandeza do seu Deus, tudo que Deus já fez por você e o que Ele pode fazer por você ainda? Nós não paramos para pensar nisso, irmãos. O que Deus já tem feito por nós e o que Ele pode fazer por nós ainda. Nós não paramos para pensar nisso. Então esse convite é um convite que demonstra a sincera amizade do rei por seus convidados. O verso 5 você vai entender isso. Porém eles, não fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. O que acontece? O rei tinha aquelas pessoas como amigo. Vocês vêm, está tudo preparado para vocês. Só que diz aqui o verso 5 o quê? Eles, não fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. Estou nem aí. Irmãos, sabe o que acontece? Quando a gente despreza o banquete espiritual, a gente vai participar de um outro banquete. Eu sempre falo que a pior coisa que um ser humano faz, principalmente cristão, é trocar um culto de domingo por um aniversário de um parente que não é crente. Ou de um churrasco de um parente que não é crente. Deixa de cultuar a Deus para ir cultuar qualquer coisa, menos cultuar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui que nem os judeus. A mesma coisa. Nós deixamos de cultuar a Deus para ir cultuar qualquer outra coisa. Então esse convite, irmãos, ele demonstra a sincera amizade do rei por seus convidados. E o rei queria que eles também recebessem esse convite com gratidão. Quando o Senhor Jesus Cristo mandou os discípulos pregar, aqueles 70, vai de dois em dois pregar, olha, você chegar numa cidade, vocês dizem, olha, tem alguém de paz nessa casa? Paz seja convosco. Se não tiver, fica tranquilo que a paz virá sobre vocês. Se ninguém vos receber, quando vocês saírem daquela cidade, vocês batem a sandália dos pés, tiram o pé. Por quê? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Porque ouviu o convite e não aceitou o convite, agora a questão é daquele povo e Deus. Quando nós vemos essa questão, irmãos, olha só, esse convite apresenta a verdade contemporânea a respeito da verdadeira pregação do Evangelho. Olha só, porém eles não fazendo caso, foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio. Hoje, irmãos, o evangelho pregado é o evangelho da mídia, é o evangelho que propõe barganha ou negócio. O maior negócio, o maior investimento hoje, é comprar terreno no céu. Então, quer dizer, até estão vendendo aí, mas não compra não, porque isso é furada. Mas está vendendo. Se você quiser, e é caro, hein? Não é barato não. Mas se você quiser comprar, o problema é seu. Então, o marketing da igreja hoje, das igrejas da mídia, é fazer com que as pessoas não pensem na salvação. Pense no momento, no que está sendo proposto. Quer dizer, irmãos, o que uma pessoa compra um terreno no céu, o que ela está pensando? Que ela vai comprar a Deus.
Jesus falou que ele ia para o céu e tudo ia deixar preparado. Tudo já estava preparado para nós. Tudo já está preparado. Evangelho de João capítulo 14 deixa bem claro isso. Já está preparado. Tudo está preparado. Para que eu preciso comprar um terreno no céu? Para que eu preciso, irmãos, comprar um cálice com um saquinho ou um vidrinho com um pouco de suco de uva, simbolizando o sangue do Cordeiro, que é o sangue da vitória? Se você que é cristão, você já tem o sangue de Cristo na tua mente. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 14. Para que eu preciso comprar um vidrinho com o sangue de Jesus Cristo? Se eu já tenho o sangue de Cristo na minha mente. Para que eu preciso comprar um frasquinho de azeite para ungir tudo, se você já é ungido com o Espírito Santo, se você é cristão? Irmãos, esse evangelho que está sendo pregado é o evangelho do judaísmo. Eles tentavam fazer barganha com Deus. Chegou um ponto que Jesus pegou lá um chicote e quebrou a mesa dos cambistas, expulsou todo mundo que estava vendendo, porque, irmãos, fizeram da casa de Deus um comércio. Hoje, a fé das pessoas está sendo comercializada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, e nós temos a Bíblia Sagrada como base de regra, fé e prática. Então, veja bem, nesse convite, nós vemos transparentemente a hostilidade do público com o verdadeiro convite de salvação. Versículo 6 agora diz assim, ó: e os outros, apoderando dos servos, o ultrajaram e o mataram. Se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho coloca o homem no lugar dele. Ele mostra para nós que nós somos homens, nós somos pequenos diante de Deus, que Deus é grande, Deus é santo, nós precisamos nos consertar diante de Deus, precisamos nos converter a cada dia, e que Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Humilde diante dele. O evangelho da mídia exalta o homem. O antropomorfismo faz do homem grande. O homem se torna grande e Deus pequeno. Mas o evangelho da Bíblia Sagrada faz Deus um Deus grande e o homem pequeno, necessitado do Deus Salvador. Irmãos, a coisa é séria. O judeu não entendia isso. E muita gente hoje, irmãos, não está entendendo isso. Então esse convite mostra transparentemente a hostilidade do público com o verdadeiro convite à salvação. Outra coisa nós vemos aqui no verso 7. Vemos nesse convite um limite para a paciência do rei. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Irmãos, quando nós vemos essa questão, desse convite à paciência do rei, o rei perdeu a paciência, mandou matar todo mundo e incendiar a cidade. Você sabe que hoje as pessoas não acreditam que Deus vai acabar com esse mundo? E pessoas se dizem cristãos. Deus de amor, rapaz, que negócio é esse? Irmãos, Deus é Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele que falou, e a pessoa que mais falou de inferno e de fim do mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais falou de inferno e do fim do mundo do que o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que mais falou sobre isso. E as pessoas hoje estão exatamente brincando exatamente, como esses convidados aqui, brincaram exatamente com a sensibilidade do rei. O que elas fizeram? Elas não obedeceram. Chegou o limite à paciência do rei. Ah, vocês não querem participar da festa? Vocês não querem nada com a festa? Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com tudo aí. Acabou, matou todo mundo, incendiou a cidade. Isso aqui é um símile, mostrando para nós o que vai acontecer. Não quer ser salvo, não quer ir para o céu, um dia isso aqui, Deus vai acabar com tudo isso. E vou dizer uma coisa, irmãos, depois que a igreja sair desse mundo aqui, meu irmão, a coisa vai ficar estreita. A coisa vai ficar estreita. Porque quem estuda escatologia sabe que
tudo que está escrito no Apocalipse, lá tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus para ser derramada sobre a terra. Não é brincadeira. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não fazermos que o judeu, quando foram crucificar Jesus, quando o Pilato perguntou: quem que vocês querem que solta? Solta Jesus ou Barrabás? Barrabás. A esse crucifica. Que cai o sangue dele sobre a nossa cabeça e a cabeça do nosso filho. Caiu mesmo. Até Jerusalém foi destruída pelo comandante Tito. Destruiu tudo, só resta lá um murinho lá do templo que tinha lá. Acabou tudo. Porque as pessoas não deram ouvido à voz do Evangelho de Cristo, o convite que Cristo estava fazendo. E Paulo diz: veio para que os seus, aliás, o evangelista João escreve seu Evangelho, capítulo 1, veio para que os seus, mas os seus não receberam. E a todos que recebeu, deu o direito de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, veja bem, existe um limite de paciência para esse rei, como existe um limite de paciência também para Deus, irmãos. Você acha que Deus, sendo soberano, Senhor, Criador de tudo, Ele é obrigado a ficar assistindo de camarote tudo que o mundo está fazendo? Irmãos, eu fui um dia com minha filha Sheila lá no Tatuapé, meia-noite. Eu falar a verdade, Sodoma e Gomorra perde, hein? Sexta-feira à noite ali, olha, misericórdia. Sodoma e Gomorra, eu achei que o centro da cidade era promíscuo, mas ali, misericórdia. Você acha que Deus é obrigado a assistir isso aí? E ficar sem tomar alguma atitude? Então seria um Deus imparcial, um Deus parcial. Destruiu Sodoma e Gomorra, não vai destruir o resto do mundo? Deus é imparcial, não é parcial. Quer dizer, Deus naquela época castigou e agora não, as pessoas podem fazer o que querem. Não é desse jeito não, irmãos. Deus, irmãos, é o Senhor soberano. Ele é o Senhor soberano. Um dia, o que esse rei fez aqui, Deus vai fazer também com este mundo. Não aceita o convite do Evangelho, não aceita a salvação em Cristo, não aceita. O que vai acontecer? O problema é de vocês. Ah, mas Deus não é um Deus de amor. É um Deus de amor e um Deus de justiça. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, agora no versículo 8. Você vê aqui, olha. E então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O que eu vejo nesse texto? Vemos nesse convite a indignidade humana no plano da salvação de Deus. Deus chegou ao ponto de dizer através do profeta Ezequiel que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam e se salvem. Mas o ser humano não aceita o convite de Deus. Então você vê aqui, nesse versículo 8 aqui, então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então o que eu vejo isso aqui? Vemos nesse convite a indignidade humana no plano da salvação. Irmãos, quando nós vemos aí escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, às vezes a gente não entende isso. O chamado é para todo mundo. Mas nós vamos ver aqui no versículo 14, aqui em diante, no versículo 14, no versículo 12, e disse-lhe: amigo, comentaste aqui, não tendo o verso nupcial. Nós falamos na mensagem da Santa Ceia. O rei convidava, dava as vestes para a pessoa participar da festa. Ele tinha que estar vestido de acordo exatamente com as vestes que o rei tinha ordenado para aquela cerimônia, para aquele momento. Mas esse camarada aqui estava com as vestes dele. Não se importou com o convite do rei e com a determinação do rei. A mesma coisa é hoje, irmãos. As pessoas não estão se importando com a mensagem do Evangelho, com a doutrina do Evangelho, com aquilo que o Evangelho cobra de cada um de nós, irmãos. Irmãos, todo mundo quer ir para o céu, mas o céu tem um preço a pagar, e o preço maior foi pago na cruz do Calvário.
Tudo agora é de graça. Jesus nos salva de graça, nos dá os dons de graça, nos leva para o céu de graça. Mas Ele quer que nós tomemos uma posição, renunciamos o nosso querer e aceitamos o querer dEle. Porque Ele falou assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não coloca nenhum peso, nenhum jugo sobre o ser humano. A não ser que seja obediente a Ele, nada mais do que isso. Então, veja bem, olha só. Vemos nesse convite, a indignidade humana no plano da salvação. Outra coisa que eu vejo nesse verso 8, quem não aceita ser honrado, será desonrado. Irmãos, olha o que diz o verso 8. Então disse aos céus, as portas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Hoje Deus nos honra, nos propondo a salvação e vivemos no céu. Até eu brinquei aqui esses dias, disse, olha, se um terreno, Anderson, que é corretor de imóveis, diz que lá no Morumbi é 12 mil reais o metro quadrado. No Morumbi vale 12 mil reais. Quanto vale um terreno no céu então? Se as ruas são de ouro, né? Os muros de jaspe e cristal. Então, é incalculável, né? Quanto está valendo a grama de ouro aí? Não sei que... Não é coisinha pouca não. Então você vê, quanto vale ter... E esse preço Jesus apagou para você. Ele diz, na casa do meu pai há muitos morados, se assim não for eu vou teria dito. Já comprou o lugar para você, já pagou o preço por você. Só que aqui, a Bíblia diz aqui, olha, veja bem, quem não aceita ser honrado, será desonrado. Olha, tudo estava preparado, mas os convidados não eram dignos, eles não quiseram nada. Vai ser desonrado, como esse camarada aqui foi tirado do meio da festa e jogado no lugar onde haveria choro, ranger de dente, lançar nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Irmãos, hoje o convite de Deus é para honrar o ser humano. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, é honrar o ser humano, porque é a criação das mãos de Deus. Tudo foi criado, irmãos, pela palavra de Deus. Deus criou tudo pela palavra, haja e ouve. Mas o homem, a Bíblia fala, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus fez o homem com as suas mãos e soprou no homem o fôlego da vida. Irmãos, Deus nos deu vida. Deus nos fez, Deus nos criou. Lá no ventre da sua mãe, Jesus te conhecia. Lá no ventre da sua mãe, Jesus estava com você. Jesus te salvou. Jesus curou as tuas enfermidades. Jesus te promete o céu. Não perca por nada nesse mundo a dádiva da salvação. Não perca, irmãos. Porque aqui foi Jesus que falou, disse então o rei aos seus servos, amarrai de pés, não lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O futuro com Deus é a maior bênção para o ser humano, mas o futuro sem Deus, irmãos, é a maior desgraça para a humanidade. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos olhando para isso. Nós não estamos preocupados com isso. Tantos a fazer, tantas coisas. Esquecemos disso. Outra coisa, irmãos, que nós vemos agora, o terceiro convite aqui, esse terceiro chamado, nós encontramos do verso 9 ao verso 14, que diz assim, e depois da saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os contrários. E os servos saindo pelos caminhos juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. A festa do oficial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o veste oficial e disse, amigo, como entraste aqui não tendo o veste oficial? E ele emudeceu. Disse então o rei ao seu servo, amarrai de pé e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse terceiro chamado que nós encontramos aí, é o chamado por Jesus Cristo. Lembra que Jesus contou uma parábola que a pregação do Evangelho é que nem um pescador que lança uma rede no mar? Traz de tudo, né? Você já bateu picaré na praia de madrugada? Você pega aquela rede lá de 200 metros, 300 metros, vai lá dando aquela volta. O que você traz ali, você traz de tudo, até lata velha, saquinho velho, traz de tudo, né? Só que vem os peixes também, mas vem peixe, vem os que prestam e os que não prestam, né? Vem tudo ali. A mesma coisa é o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é para todo mundo.
É para todo mundo. Quem faz a separação não é os homens. Quem faz a separação é Deus. É Deus que faz. Por quê? Deixa crescer o joio e o trigo junto. Vai crescer tudo junto. E tem uma coisa, e joio e trigo parece igual. Que quando o agricultor quis arrancar o joio, o dono falou assim, não vai arrancar o joio não, porque você vai danificar o trigo. Deixa que na colheita, os anjos sabem fazer isso. Irmãos, vamos ver o que nós encontramos nesse texto então. Então esse terceiro chamado é o chamado por Jesus Cristo. Esse é o chamado para todos os seres humanos. Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos e convidar para a boda tudo o que encontrar. Venham para a igreja. Venham para Jesus Cristo. Vem. Todo mundo é convidado. Irmão, se tem uma coisa que ninguém vai poder dizer diante de Deus, é que não foi convidado para esse acontecimento, para essa festa. Todo mundo ouve o evangelho de uma maneira ou de outra. Todo mundo. Hoje o mundo ouve por sinais. Hoje tem até, os dubladores, tem tudo no próprio canal de TV que prega o evangelho, já sai escritinho a legenda lá para o surdo e mudo entender o que está sendo falado e pregado. Todo mundo ouve o evangelho, não vai ter desculpa. Então o evangelho é para todos, todo ser humano. Nesse texto vemos o evangelho oferecido a todos indiscriminadamente. Não existe nação. Pastor, mas lá na linha 4x40 lá, naquelas portas lá que estão fechadas, as janelas 10x40, lá o negócio lá é complicado. A Bíblia fala que Deus anuncia o evangelho de várias maneiras. A Bíblia fala que Deus anuncia o evangelho de várias maneiras. Uma noite faz menção na noite, um dia, outro dia. Sem linguagem, sem fala, eles comunicam que existe um Deus. Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 1, fala sobre isso. Que o que de Deus se pode conhecer manifesta a todo homem. Por mais que as pessoas sejam contra Cristo, contra os judeus e contra os cristãos, o mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. AC e DC. Mesmo o judeu que tem o calendário separado, que diz que mas ele sabe que existe AC e DC. Não existe ninguém neste mundo, irmãos, a não ser casos especiais. Pessoas que nascem com problema, é diferente. Aí é Deus e ela, não entra nesse negócio não. Mas no mundo contemporâneo, todos estão ouvindo o Evangelho de Cristo. Então o que acontece? A igreja visível é composta de salvos e perdidos. Versículo 10. E os servos entre os caminhos juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa oficial ficou cheia de convidados. A igreja não tem só cristão salvo. Existem alguns no meio. Na igreja, estou falando igreja visível. Não na igreja mística, corpo de Cristo. Na igreja visível. Tem muitas pessoas que não querem o compromisso com a salvação. Elas querem passar alguns momentos junto com o Senhor. Então o que acontece? A igreja visível é composta de salvos e perdidos. Na igreja que somos, veja bem, observado pelo rei. É na igreja que nós somos observados pelo rei. Olha o que diz o verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o veste nupcial. Eu sempre digo para os irmãos, mais uma vez volto a repetir, é num culto que nós somos abençoados ou amaldiçoados. Lembra o caso de Caim e Abel. O Caim foi fazer o culto da maneira dele. E ele sabia fazer a coisa certa. Não fez porque não quis. O Abel fez a coisa correta. Aqui estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá. Versículo 11. E entrando o rei para ver um convidado, veio um homem que não estava trajado com veste nupcial. A mesma coisa somos nós em o culto. Deus vê o teu coração e vê o meu coração. Deus sabe a sinceridade e integridade de cada um de nós. Nós vemos a aparência, eu sempre falo, tem pessoas, irmãos, tem ser humano que ele engana, se fosse olhar pela aparência, a Bíblia fala de um homem que nenhuma das suas palavras caiu por terra, Samuel.
o profeta Samuel. E Samuel, quando foi ungir o rei de Israel, o primeiro filho de Davi que ele viu, ele se encantou. Está aí diante do Senhor, o rei de Israel. Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Samuel tinha visto lá a beleza de Eliabe, bonitão, fortão, grandão. É esse o rei de Israel. Mas não é desse jeito, irmãos. No culto é onde Deus observa cada um de nós. Nós somos convidados, vem e enche a casa. Só que é no culto que Deus vai conhecer a sinceridade de cada um de nós. É no culto. Então na igreja somos observados pelo rei. Na igreja que o rei vê quem está com ele ou quem está fora do padrão dele. Amigo, quando você entrou aqui no trajado com a veste oficial, o que você fez com a roupa que eu te dei? Que o rei convidava e dava roupa para o camarada usar na festa. Cadê a roupa que eu te dei, rapaz? Irmãos, isso é seríssimo para nós pensarmos hoje. Irmãos, outra coisa que nós vemos nessa questão, agora no verso 12, em um culto na igreja que somos avaliados pelo rei, verso 12, ele disse a mim, comentasse aqui, não tendo verso oficial, e ele emudeceu. No culto na igreja nós somos avaliados. Olha, Deus avalia cada um de nós. O nosso coração, a nossa mente, o nosso propor em louvar o Senhor e adorar o Senhor. Aquilo que nós expressamos para Deus, não é falar muito, não é fazer nada, mas é de coração, de sentimento. Lembra que nós tivemos aqui no mês passado, sobre aquele texto que nós meditamos no mês passado, cada mês meditamos num texto, sobre amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar a Deus sobre todas essas coisas. Então, é no culto que nós somos avaliados por esse rei. É com a pergunta do rei, em nosso culto pessoal, que nós nos calamos ou adoramos a ele. Quando ele pergunta para você, fulano de tal, você responde aquilo que você está sentindo por ele. Irmãos, esses dias eu estava assistindo um filme e eu ri sozinho. O camarada trocou de nome para tentar enganar, né? Enganar. Naquela guerra dos Estados Unidos, lá, a guerra de sucessão, aí o cara trocou de nome, pegou o nome do soldado morto e colocou para ele responder. Aí o sargento lá chamando assim, fulano de tal. E ele lá. Aí o outro lá, é melhor você responder, rapaz. Fulano de tal. Vem aqui à frente. Eu chamei fulano de tal. Sim, senhor. Diz para mim, sim, senhor. Sim, senhor. Levou uma bolachada. A mesma coisa somos nós, irmãos. Em um culto, Deus nos chama pelo nome, quando nós chamamos pelo nome dele. Deus sabe o teu nome? Sabe. Mas quando você chama ele pelo nome, lembra o cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou tudo para ouvir aquele cego. A mesma coisa somos nós, irmãos. Em um culto, irmãos, quando nós perguntamos ao rei, veja bem, e o rei pergunta para nós nos calamos ou nós continuamos a adorar o Senhor? Quando Jesus pergunta para você alguma coisa em um culto, o que você responde para ele? Você se cala, fica mudo, ou você tem uma resposta de gratidão, de exaltação a ele? Quando Jesus questiona você, o que você tem para responder para ele? Fica mudo como esse camarada aqui? Na maioria das vezes nós não temos resposta, irmãos, ficamos mudos diante de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui agora no versículo 13, irmãos. Disse então o rei aos seus servos, amarrai de pé e mão, lançai as trevas exteriores, aliviar pranto e ranger de dentes. É em um culto que somos aprovados ou reprovados pelo Senhor. Cada um de nós fazemos nosso culto pessoal, individual. Embora somos um corpo, o corpo de Cristo místico aqui na terra, mas cada um de nós prestamos um culto. O convite é para todos nós cultuarmos ao Senhor. Mas é você que faz o seu culto a Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu sou contra, irmãos, o culto está frio. O culto é você.
Se você tiver frio, meu amigo. Agora, se você tiver quente, seu culto vai ser quente. Não tem esse negócio, não. Ah, o culto está frio porque você está frio. Se você tiver quente, o culto vai ser quente. Nós que fazemos nosso culto individualmente, cada um de nós. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 13, é em um culto na igreja que o nosso futuro está determinado. É no culto que nós indicamos o nosso futuro. Está determinado para o céu ou para o inferno. Irmãos, eu estava vindo para cá quarta-feira e uma pessoa me abordou na rua. Olha, você sabe que o mundo está se acabando, né? Falta de água, estou sabendo, isso é verdade. E você sabe que vai existir um novo céu, uma nova terra aqui nesse mundo? Eu falei, será? Eu falei, eu só sei de uma coisa, eu não quero herdar nada aqui neste mundo, não. Porque os céus e a terra que existe, a Bíblia fala, passarão, serão refinados pelo fogo de Deus. Ih, já vi que você é crente. Tchau mesmo. Irmãos, é num culto que nós indicamos nosso futuro, se é céu ou com Deus ou outro lugar separado de Deus. Outra coisa que nós vemos, irmãos, é em um culto na igreja que vemos a comparação dos muitos perdidos e do poucos que são salvos. Versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe a pessoa salva? Eu estava vendo minha filha Keila ali, e eu era superintendente da escola bíblica, superintendente da escola bíblica em São João Clímaco, e nós tínhamos uma campanha de oração o ano todo. E era eu, a Keila, o pastor Paiva, a esposa do Paiva, os filhos dele, o Pipoca. Lembra do Pipoquinha, Keila? O Pipoca, a gente começava a orar, mas não era 2 minutos o Pipoquinha, estava uma pipoca mesmo, era pipoca, porque ele começava a falar línguas estranhas, começava a bater palma e começava a sapatear. Ele chorava na presença de Deus, se alegrava com Deus de uma maneira sobrenatural. Irmãos, você sabe que a pessoa que ama a salvação, e uma vez quando ele veio conversar comigo, que ele saiu da igreja, disse para mim, irmão Pedrosa, eu quero dizer uma coisa para o irmão. Eu não tenho mágoa de ninguém, meu irmão. Mas você sabe que eu preciso sair daqui, que eu não quero perder essa chama, irmão, que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho muito gozo, irmão. Eu não quero perder isso, não. Nunca quero perder isso. Eu quero sentir eternamente isso. Amém, meu irmão, amém. Porque a mocidade zombava dele, que ele ia lá na frente cantar com a mocidade, daqui a pouco ele não estava mais cantando, né? Ele estava adorando a Deus, sapateando e pulando, era uma maravilha, né? Irmãos, o culto na igreja que vem uma comparação entre o salvo e o perdido. Tem muitas pessoas que no culto, ao invés dela procurar a comunhão com Deus, ela procura outras coisas menos a comunhão com Deus. Sempre a minoria está disposta a cultuar o Senhor. Convidou 3 convites, as 3 turmas desprezou o convite. Sempre a minoria está disposta a cultuar o Senhor. Sempre a maioria rejeita o convite para cultuar o Senhor. Sempre a maioria rejeita a oferta da salvação para Cristo. Irmãos, o Evangelho é pregado, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não querem, irmãos, um compromisso com Deus. Deixar a velha vida, deixar os costumes, deixar as tradições, deixar os rudimentos deste mundo, como Paulo fala em Romanos, e não vos conformeis com os rudimentos deste mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Como é difícil, irmãos. Se nós somos participantes de tudo que existe nesse mundo, o pecado que tão de perto nos assedia, nos arrodeia, e muitas vezes a pessoa não tem força para dizer não. Por quê? Porque a pessoa valoriza mais os prazeres do que a sua salvação. Prioriza mais os prazeres do que a salvação
dada por Cristo, a salvação oferecida por Cristo. Mas eu quero que nesta noite, esta parábola, esse símile, fique gravado na sua mente, para que você não venha rejeitar esse convite gracioso do Evangelho, que esse convite do Evangelho seja notório na tua mente, na tua vida, e que você seja um dos escolhidos de Cristo, e que naquele dia estejamos todos lá nos céus, glorificando e exaltando o nome do Senhor que nos salvou, irmãos. Irmãos, Jesus não quer que ninguém venha perecer, não. Jesus não quer que ninguém venha se perder. Quer que todos nós iremos para os céus, mas depende somente de nós. Esses 3 convites aqui as pessoas rejeitaram. Mas o convite do Evangelho que rejeitar, irmãos, está fazendo uma má escolha. Que nós venhamos fazer a boa escolha diante do Senhor. Concluindo, irmãos, nós temos a liberdade de dizermos sim ou não para o convite de Cristo. A liberdade é nossa. É você que diz sim ou não para o convite que Cristo faz para você. Jesus não obriga ninguém, não, irmãos. Eu não conheço esse evangelho na Bíblia Sagrada. Estou lendo pela 46ª vez a Bíblia Sagrada do Gênesis do Apocalipse. Tenho esse privilégio. Não encontrei esse evangelho que obriga ninguém, não. O evangelho é ofertado. É oferta. Jesus não obriga ninguém a seguir Ele e nem a aceitar o convite. Mas o convite, quem rejeita o convite do Evangelho, quem rejeita a salvação, está fazendo um mau negócio. E infelizmente esse mundo, irmãos, pelas barganhas que querem fazer com Deus, pelos valores que as pessoas colocam na vida secular e na vida cotidiana, mais prazer e mais valor do que na salvação, as pessoas correm grande risco também de ser um dia rejeitada pelo Senhor, como o rei aqui rejeitou aquelas pessoas. Não são dignos? Não são, não. Toca fogo na cidade, mata todo mundo. Vamos ficar em pé.